Olá, meu querido seminarista, paz do Senhor seja contigo. Eu sou o professor e pastor Vitor Marcelo Jenkins. Estou à sua disposição em todo este curso de teologia sistemática para te orientar nas questões doutrinárias que você precisa aprender para o aperfeiçoamento do seu ministério. Então, você que procura ter um ministério aonde você esteja munido de conteúdo bíblico e doutrinário para melhor desempenho das suas pregações, da doutrina e até mesmo do ensino de EBDs ou qualquer tipo de exercício ministerial que envolva a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Esse curso, ele é do seu interesse. Esse curso é pertinente a você e vai te ajudar no processo do exercício do seu ministério com excelência e com unção e poder do Espírito Santo. Então, este curso ele foi desenvolvido para pessoas como você, que não tem tempo para frequentar um seminário de teologia. Você que tem compromissos com o seu trabalho, com sua igreja, com seu ministério, com sua universidade, seja qual for com sua família, qual for o seu compromisso que está tomando o seu tempo, você não consegue frequentar presencialmente um curso de teologia. Aí nós temos agora esta grande oportunidade de você fazer o seu curso no horário em que você pode estudar. Então, todas as videoaulas são gravadas cuidadosamente, todo o conteúdo é desenvolvido por mim mesmo, e estes vídeos estão acompanhados, todos eles são acompanhados por apostilas em PDF, todo o seu conteúdo. Então, o nosso primeiro curso, que está sendo ministrado neste vídeo, é justamente a introdução à bibliologia, nossa primeira disciplina de teologia sistemática 1, bibliologia. Do que trata a bibliologia? Pois bem, a bibliologia é uma disciplina indispensável no conjunto da teologia sistemática, pois ela, meu amado, abrange em seu conjunto de conhecimentos científicos as origens dos livros da Bíblia, sua inspiração, revelação e até canonicidade destes livros. O livro mais lido do mundo é a Bíblia, sem dúvida nenhuma, sendo traduzida para mais de 3.000 idiomas, com bilhões e bilhões de cópias vendidas em quase todo o mundo. É o livro mais vendido do mundo, isso é real, é estatística mesmo. É o livro que mais suscita controvérsia, polêmicas, discussões, debates, sendo até mesmo proibida em diversos países, como países de religião islâmica e de sistema político comunista. Em muitos países desses, né, sistemas políticos aí, até religiosos, como eu citei agora, e outros, se você for achado com um exemplar da Bíblia Sagrada, lendo ou portando em sua mão, e até mesmo pregando, ensinando o seu conteúdo, pode ter certeza que você estará sujeito a pena de prisão, tortura e até mesmo morte. Portanto, isso são dados estatísticos da missão Portas Abertas. Se você for consultar a missão Portas Abertas, ela realmente traz esse relato alarmante. Então a Bíblia é muito séria, é a palavra de Deus mesmo, e entra em conflito contra os inimigos de Cristo, o mundo, o diabo e todo o sistema satânico que opera na sociedade caída humana. Então, portanto, nesta disciplina, meu amado, estaremos estudando a respeito do livro mais importante e popular do mundo. Não é à toa que no século XV, o inventor da imprensa, o alemão Johannes Gutenberg, para testar sua invenção, imprimiu a primeira cópia impressa da Bíblia, lhe conferindo o título de primeiro livro impresso do mundo. O maior mestre de teologia que já pisou na terra, ele mesmo citou lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, a seguinte frase: céus e terra passarão, mas jamais as minhas palavras passarão. Sabe quem falou isso? Isso mesmo,
Você acertou, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que falou isso. O mestre dos mestres, o maior teólogo, o maior doutor em teologia que já pisou sobre a face da terra. Desde os 12 anos, discutiu no templo com os doutores da lei. Os doutores da lei ficaram impressionados com tamanha sabedoria e entendimento profundo da teologia bíblica, da Taná, da Torá, de todas as escrituras sagradas e tradições judaicas. Pois bem, nós vemos Jesus ensinando nos evangelhos, nas sinagogas, a sua doutrina era com autoridade, diferente dos escribas e fariseus que ensinavam a teologia de forma seca, de forma cáustica, teologicamente, com uma retórica cansativa, pesada. O Senhor Jesus ensinava a lei e os profetas com muita profundidade, muito conhecimento, com unção, com poder do Espírito Santo e com grande autoridade. Assim deve ser a nossa trajetória como pastores, missionários, evangelistas, profetas, apóstolos, bispos, homens e mulheres de Deus, com um chamado, com a chama no coração, cujo o próprio Deus que colocou isso em nós. Exercemos, então, portanto, o nosso chamado. Vamos lá? Então, nós temos aí na lição número 1, aí na sua apostila, a Bíblia é, sobretudo, o livro dos livros, sagrado para o povo judeu e para os cristãos. Então, tanto para judeus como para os cristãos, a Bíblia é livro sagrado. Ela é de inspiração divina, ela não tem erros, portanto, porque ela é de inspiração divina, ela veio do céu, ou seja, não é o livro que caiu do céu, como aquela história de Joseph Smith, dos mormons, de maneira nenhuma. A inspiração das palavras colocadas na Bíblia, escritas nos pergaminhos bíblicos, as palavras foram sopradas da boca de Deus pelo Espírito Santo na mente e no coração de seus profetas, para colocar por escrito o seu conteúdo. Então a Bíblia é, sobretudo, como eu falei, o livro dos livros, sagrado para o povo judeu, sagrado para nós cristãos também. Ela é de inspiração divina, ela não contém erros e, portanto, ela é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. No Salmos de número 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Queridos, tem muito mais versículos. Você pode anotar aí também, se você quiser anotar ali depois. Mateus capítulo 4, versículo 4. Né? Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Você vai ver também em João 17, 17. Dá uma lida lá também. Bom, a Bíblia é uma pequena biblioteca. Ela é uma reunião de 66 livros, composto pelo Velho e pelo Novo Testamento. Se alguém disser que você consegue colocar uma biblioteca debaixo do teu braço, acredite, a Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia, ela não é só um livro, ela é uma reunião de 66 livros. Ela foi escrita em 2 idiomas e a porção de um idioma muito parecido com o hebraico. Ela foi escrita Velho Testamento em hebraico, tem no Velho Testamento algumas porções ali de aramaico, que é uma língua muito parecida com o hebraico, tipo a diferença do inglês para o espanhol, né? E nós temos o grego koineu, o grego popular, que foi escrito no Novo Testamento. Então nós temos aí basicamente, se nós formos pegar o todo, vamos esquecer as porçõezinhas do aramaico. Né? Oficialmente ela é escrita basicamente em 2 idiomas, quase na sua totalidade. O hebraico para o Velho Testamento e o grego para o Novo Testamento. Então, a Bíblia foi escrita por 40 autores em épocas diferentes, homens das mais variadas profissões. Nós temos aí filósofos, príncipes,
como Moisés, nós temos escribas e príncipes como Isaías, nós temos sacerdotes e profetas como Jeremias, nós temos aí pescadores como João, Tiago, Pedro, nós temos aí também médicos como Lucas, nós temos coletores de impostos, homens que trabalhavam na parte da fiscalização da Receita Federal Romana, né? Mateus, nós vamos ter aí agricultores e pecuaristas como Amós. Então, homens das mais variadas profissões, e 40 homens que escreveram de acordo com sua cultura, de acordo com seu nível cultural, seu nível social distinto. Nós vamos analisar que o livro de Lucas ele é mais erudito na sua composição que o livro de Marcos ou de Mateus. Nós vamos ver um teor mais judaico, mais hebraico, mais de judeu em Mateus, com mais detalhes assim numéricos, como Mateus, por ser sistemático, por ser um judeu ali, coletor de impostos. Nós vamos ver Marcos, que foi um judeu romano, ser muito preciso, ser muito direto como eram os romanos, muito pragmático. Nós vamos ver aí um evangelho carregado de amor, como João foi um apóstolo do amor. Nós vamos ter Lucas muito bem escrito, muito bem erudito na sua composição, com introdução, com investigação dos fatos, como era um erudito grego. Então nós temos aí Isaías, que tem um nível de erudição muito mais alto do que o livro de Ezequiel, do que o livro de Jeremias. Então, todos estes livros foram escritos inspirados por Deus, mas a personalidade destes homens foram mantidas. Isso a gente vai ver com mais detalhes na frente, quando formos falar em inspiração dos livros da Bíblia. Então, 40 autores, vou repetir, para você não esquecer, dos mais variados níveis, eles escreveram num período de 15 séculos. Né? Alguns dizem 15 séculos, outros dizem 16 séculos. Eu coloquei na apostila 16 séculos, 1.600 anos. Existe realmente essa divergência entre alguns autores, uns dizem 1.500 anos, outros dizem 1.600 anos. Eu vou aderir aos 1.600 anos. Bom, vamos lá adiante. A palavra Bíblia ela vem do grego biblion, que significa coleção de livros. Esse termo tem sua origem na antiga cidade grega de Biblos, que hoje fica no atual Líbano. Essa cidade era muito conhecida pela sua grande produção de papiro para produzir pergaminhos. Né? O papiro, para quem conhece, para quem já estudou história, era uma planta extraída no Egito. De lá eles tiravam ali daquela planta, produziam, tinha um processo, eu não sei explicar muito bem, não me lembro, né? Não pesquisei muito sobre isso, que eles, através dessa planta, faziam as folhas de papiro para produzir os pergaminhos. Então, essa ficava no norte da África. O Egito também era conhecido como um grande produtor também de pergaminhos, tinha muito papiro lá também, mas esse nome ele vem da cidade de Biblos, no Líbano. Bom, vamos ver como é que a própria Bíblia se autodescreve. Esse termo Bíblia é um termo foi chamado no terceiro século pelos primeiros pais da igreja, que chamaram Bíblia, terceiro e quarto século. Porém, a Bíblia tem uma descrição já antiga dela mesmo, e a descrição que a Bíblia faz de si própria, já nos seus escritos antigos, primeiro é escrituras. A palavra escrituras, você pode confirmar aí na sua Bíblia, abrindo em Mateus capítulo 21, versículo 42. O segundo termo, você confere aí na sua Bíblia também, e é livro do Senhor. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16. Outro termo é palavra de Deus. Analise aí em Marcos capítulo 7, versículo 13. Outro termo está em Hebreus 4:12, palavra de Deus também, Hebreus 4:12. Agora o outro termo é oráculos de Deus. Confere aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 2.
O outro termo é lei. Está em Salmo de número 119, versículo 1 e versículo 18. Mandamentos. Primeira carta a João, capítulo 5, versículo 3 e 4. Testemunhos. Salmo de número 119, versículo 22 e 24. Estatutos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 40. Juízes. Salmo de número 119, versículo 23 e versículo 26. Preceitos. Nós temos aí também preceitos, Salmo 119, versículo 15, versículo 27. Vamos lá ainda, continuando. Os judeus só reconhecem o Velho Testamento como Bíblia Sagrada, eles dividem em 3 seções. Então, os judeus reconhecem somente o Velho Testamento e não reconhecem o Novo. Mas por que isso? Simplesmente, meus amados, eles só reconhecem o Velho Testamento porque eles não acreditaram no Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus veio durante o seu tempo no ministério, os judeus o rejeitaram, as autoridades judaicas o crucificaram, entregaram a Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, foi julgado injustamente no Sinédrio, porque justamente os judeus não aceitaram ele como Messias, ele foi rejeitado. Então veio para os seus não receberam, mas todos os quantos receberam foram feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Até hoje os judeus não aceitam Jesus como Messias e somente para eles, Escritura Sagrada, a Bíblia, é o Velho Testamento de Gênesis até Malaquias. Mas os judeus eles têm uma divisão bíblica bem diferente da nossa. Os judeus eles dividem a Bíblia em 3 seções. A divisão deles é muito simples. Eles dividem a Torá, que é a lei de Moisés, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que nós chamamos de Pentateuco, porque são 5 primeiros livros. Aí em seguida nós temos o Nevim. O Nevim são os profetas, composto por todos os livros proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, começando em Isaías, terminando em Malaquias. Só a igreja que faz essa divisão de profetas maiores e profetas menores. Os judeus não, todos para eles, tanto os maiores como os menores, são os profetas, os Nevim em hebraico. Em seguida, a terceira divisão, nós temos Ketuvim, que são os escritos compostos pelos livros históricos e também pelos livros poéticos. Então, todos os livros históricos, Esther, Ruth, Neemias, Esdras, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, e por aí vai. E até aí, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Jó, tudo isso para eles são os escritos, o Ketuvim. Bom, então soma-se um total de 24 livros na Bíblia judaica, pelo fato de alguns livros que possuem uma divisão em nossas Bíblias serem um só na Bíblia judaica. Então, a Bíblia judaica ela tem uma divisão menor, ela é mais simples, por exemplo, você vai ter 1 Samuel, vai ser um livro só. Então, muitos livros ali do Velho Testamento na Bíblia judaica vai ser um só livro, não vai ter divisão. De 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, vai ser tudo um livro só. Então, nós temos aqui na nossa Bíblia evangélica protestante, nós usamos uma divisão diferente para o Antigo Testamento. Nós usamos a seguinte divisão, presta atenção. Lei ou Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os históricos, que vai do livro de Josué até o livro de Esther. Nós temos os proféticos, que vai de Isaías a Malaquias. Então, nossa divisão no Velho Testamento são de 39 livros. Bom, no Novo Testamento, nosso é composto de 27 livros, todos abordam o mesmo tema central, a vida, a obra do Senhor Jesus Cristo, a sua mensagem profética e doutrinária, e todo ele foi escrito em grego. O Novo Testamento está dividido nas seguintes seções: vida e obra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, os 4 evangelhos de Mateus até o evangelho de João. A história da formação da igreja e da sua obra missionária, que está no livro de Atos dos Apóstolos.
nós temos doutrina cristã apostólica, que está em todas as cartas dos apóstolos, que começa em Romanos e vai até Judas. E nós temos a profecia escatológica, que está no livro de Apocalipse, ok? Então essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo. Te vejo no segundo vídeo e bons estudos. Deus te abençoe.